Hoje eu gostaria de falar com você sobre uma ferramenta de gestão muito utilizada dentro das organizações, mas nem sempre muito bem aplicada na prática, que é a análise de risco. Continuando a nossa série de 4 vídeos sobre trabalho em altura, hoje nós vamos dar um foco especial nessa análise de risco prevista na NR35. Ela vai poder servir de base na hora de construir o nosso PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. A análise de risco faz parte do escopo do planejamento do trabalho em altura. E ela é essencial na redução da probabilidade de acidentes de trabalho, ou seja, na maneira de estruturar medidas de controle mais eficazes para cada atividade a ser realizada. Ela está prevista em diversas normas, como a NR10, a NR12, a NR18, a NR33 e também na NR35, que vai tratar sobre o trabalho em altura. O formulário de análise de risco pode mudar um pouquinho de autor para autor, de empresa para empresa, mas existe uma estrutura básica neste documento, que é perigo, os riscos, as medidas de controle propostas para esses riscos, responsáveis pela execução, responsável também pela atividade, o local e o serviço que será executado, e o prazo também. Claro que vai ter um campinho também para assinar este documento. Este documento é como se fosse o passo a passo da atividade e as etapas de segurança a serem seguidas de acordo com a atividade que estará sendo realizada. E de acordo com a NR35, todo trabalho em altura deve ser procedido de uma análise de risco. Isso quando eu estou falando de uma atividade que não é rotineira. Quando a atividade é rotineira, essa análise de risco poderá estar dentro do procedimento operacional. Mas isso será o tema do nosso próximo vídeo. E a NR35 descreve em seu texto o que deve conter essa análise de risco. Além dos riscos inerentes do trabalho em altura, ou seja, aqueles que são intrínsecos dessa atividade, como por exemplo o risco de queda, ela deve ter algumas outras informações. Entre essas informações deve ter o local e o serviço que será executado, já que existe uma diferença entre fazer um serviço de quebra com um martelete em altura e fazer uma atividade de pintura, de alvenaria, entre outras. Deve descrever também o isolamento e a sinalização do local. Esse ponto eu gosto de ter uma atenção especial, que muitas pessoas acham que é só sinalizar, colocou a fita zebrada. Não, é isolar e sinalizar. Então eu tenho que identificar por que esse local está isolado, qual o motivo. Então tem uma placa lá de identificação, isolado pelo motivo X, risco de queda de material, Então tem que ter essa informação adicional. Um outro ponto que essa análise de risco fala que tem que ter é o ponto de ancoragem. E eu já vi algumas análises de risco, está escrito lá assim, ancorar em local adequado. Mas eu tenho que descrever qual é o ponto de ancoragem, não é simplesmente escrever ancorar em local adequado. Outro ponto é as condições meteorológicas, então avaliar a questão de vento, chuva, tempestade e outros. Também a escolha dos equipamentos para a atividade em altura. É melhor usar um talabarte em Y, um trava-quedas de corda? Qual que é a melhor opção para essa atividade? Vou ter que prever isso no processo de análise de risco. Também tem que pensar no risco de queda de ferramentas. Que uma coisa é uma ferramenta cair de uma altura de 2 metros, por exemplo, uma chave de fenda. Uma outra situação é essa chave de fenda cair de uma altura de 30 metros sobre a cabeça de um trabalhador. O risco é muito grande, o risco de fatalidade desse trabalhador. Então isso tem que ser precedido na análise de risco. Além disso, eu tenho que pensar nos trabalhos simultâneos, Vai existir relação com outras atividades, vai ter outras pessoas trabalhando nesse local. Um outro ponto também é o atendimento a outras normas. Então na minha análise de risco eu tenho que pensar, esse cara vai trabalhar em altura, mas também vai envolver risco elétrico. Então eu tenho que atender a NR10 e a NR35, por exemplo. Tem que pensar também nos riscos adicionais e nas condições impeditivas. O que é uma condição impeditiva? É aquela que vai impedir que o trabalhador continue realizando a tarefa dele. Vamos imaginar que ele está fazendo um serviço numa torre de transmissão de energia elétrica numa área aberta, numa área de pastagem. E aí tem um princípio de incêndio. Aí é uma condição impeditiva, porque ele não pode continuar trabalhando com o risco de incêndio florestal. E os 3 últimos pontos são: eu preciso estruturar um procedimento para resposta à emergência nessa análise, Uma coisa é a emergência do trabalhador passando mal num andaime de 2 metros. Outra coisa, ele passando mal em cima de um silo de 40 metros de altura. E aí eu até recomendo você assistir esse vídeo que está aqui. Além disso, eu tenho que pensar na comunicação, como vai ser feita a comunicação dos trabalhadores, e aí eu tenho que pensar na comunicação base com a altura, quem está no chão e quem está em cima, e também com a equipe de resposta à emergência. E por último, eu tenho que pensar na supervisão, como essa atividade será supervisionada.
por quem e como, na verdade, né? E aí eu vou respeitar a condição de cada trabalho. E para que essa análise de risco seja bem construída, eu preciso que o trabalhador entenda a metodologia da construção da análise de risco, entenda a sua atividade, os riscos que ele está exposto e as medidas de controle propostas nesse procedimento. E a minha dica de gestão de hoje é: garanta que toda atividade em altura seja procedida de uma análise de risco, que todos os trabalhadores participem desse processo de construção e que essa análise de risco seja divulgada para todos os trabalhadores, englobando todos os riscos presentes na tarefa. Fazendo isso, tenho certeza que a atividade será realizada com segurança. Aquele abraço e te espero nos próximos 2 vídeos. Até mais!